disso, e dois, os caminhos pelos quais isso vai poder ser resolvido. Mas, enfim, eu queria reiterar que o teu trabalho é um trabalho de leitura indispensável para quem quer compreender o Brasil de hoje, mesmo que, a meu ver, ele exagere muito nessa questão da relação entre a caracterização do presente com o passado recente. Apesar disso, ele é um trabalho que contém uma reflexão sistemática e um conjunto de informações sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, que o torna certamente uma referência indispensável. Muito obrigado. Senhor Luiz. Primeiro, quero agradecer ao Ricardo pelos elogios e eu compartilho que vir refletir na universidade tem um significado, inclusive ritual, para mim muito importante. Eu digo isso na introdução do livro, na minha tese de mestrado, eu demorei mais que outros. Eu fiz questão de primeiro publicar um livro com o movimento sindical para depois defender a tese. O título, para mim, não era a questão fundamental. Fundamental era a produção do conhecimento. Um pouco a discussão que o Bresci colocou sobre a CAPES, para mim, é uma discussão central. Nós estamos criando uma burocracia e rituais da produção do conhecimento que, às vezes, a gente perde a essência do que realmente a gente tem que fazer e qual é o nosso papel. Então, nós temos agora uma métrica do que é conhecimento. Quanto mais paper publicar, melhor. Se for uma revista estrangeira, aí sim é tanto melhor. Nós estávamos conversando sobre isso. Às vezes você faz um paper no ano, ou em 5 anos, e aquele é o paper que vai contribuir para o conhecimento. Não é assim, e é incomparável do ponto de vista do processo de aprendizado, de produção, de reflexão, a qualidade de um paper. Por exemplo, você pegar o Kaleski, que gostava de escrever bons ensaios, era um ensaísta, do que o sujeito que publicou toda semana consegue apresentar um paper e está lá dentro dos padrões, a métrica, as formalidades, etc. Então, nós precisamos romper com isso e realmente começar a discutir as coisas mais substantivas. O ritual de voltar para a universidade como aluno, que é o que eu estou aqui hoje, e trazer a minha bagagem, a minha reflexão, depois de 12 anos que eu tive afastado na vida pública, especialmente esses 8 anos, para tentar mostrar qual é a leitura que eu tenho do lugar que eu estava, é a forma de eu contribuir para essa instituição, que tem mais ou menos 900 anos na história, e que é onde a humanidade deposita o que ela tem de melhor na sua reflexão, no seu conhecimento, que é a universidade. Ela tem um papel estratégico na forma de pensar o país e o futuro. Então, eu acho que nós precisamos, de fato, valorizar as universidades e eu faço questão de passar por esse processo. Sobre as privatizações, como eu estou tentando fazer uma leitura da história, não estou fazendo um debate teórico abstrato, eu estou problematizando algumas questões. Uma parte importante das privatizações não foram feitas vinculadas a uma política industrial de desenvolvimento. Elas eram decorrentes de uma necessidade de ajuste fiscal permanente. Você vendia patrimônio para fechar conta que decorria da política de câmbio e de juros que você via carregando e do passivo fiscal que você tinha herdado. E que trouxe graves problemas. Vamos pegar um exemplo concreto. Setor de energia. Nós tivemos um programa de privatização sem um marco regulatório prévio eficiente, sem nenhum compromisso de investimento e de planejamento estratégico do futuro energético, que deu um apagão. Então não adianta eu dizer, bom, mas a empresa de energia ficou mais eficiente, mas o custo que o Brasil pagou é absolutamente superior à ineficiência microeconômica daquela unidade de gestão, da CPFL ou da CESP, ou o que seja. Do ponto de vista sistêmico da economia brasileira, foi um prejuízo monumental. Eu cito, por exemplo, as concessões de estradas. Eu não tenho nada contra a concessão de estradas. Eu acho que é uma forma, o Estado brasileiro tem 60 mil quilômetros de estrada para cuidar. A concessão, onde é possível, é uma forma inteligente de fazer. Mas há uma diferença, por exemplo, do que aconteceu com algumas estradas em São Paulo com a Estrada Federal, do ponto de vista do preço do pedágio. Porque numa ela começa a chegar no limite da irracionalidade econômica, pelo custo que os pedágios nós tivemos. Eu brinquei aqui na campanha, não quero voltar a isso, não é o momento, mas como o Gustavo Reis estava aí, o prefeito de Jaguariúna, você, por cento e sai de Jaguariúna 18 quilômetros, você paga o quê? Quanto está pagando o pedágio? R$9, hein? R$8,20 para entrar, R$8,20 para sair. Então, eu conheci aqui, ele me falou na época, um rapaz que morava em Jaguariúna, namorava uma menina em Indaiatuba, estudava na PUC de Campinas
E estudava na PUC de Campinas. Não, eu trabalhava em Dayatuba, na Toyota, e arrumou uma namorada em Vinhedo e estudava em Campinas. E teve que largar a namorada porque ele não aguenta pagar o pedágio. É um exemplo microeconômico. É um exemplo microeconômico, mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode ficar numa leitura superficial simplesmente no debate de privatização ou não. Qual é a política de gestão, de regulação, o custo daquele serviço que nós perdemos essa referência em muitos setores. Estou dando um exemplo, que é uma brincadeira, mas aproveitando a presença de Delfim, aprendendo um pouco a ironia sábia que ele sempre expressa, mas essa é a discussão que nós precisamos fazer. No setor, por exemplo, de telecomunicações, tem uma discussão de fundo. Quer dizer, o esforço que esse governo fez para tentar recuperar pelo menos uma empresa nacional que pudesse ser um instrumento de inovação, ciência e tecnologia num país que tem um mercado substantivo e que poderia ter até um programa de privatização dentro de uma visão sistêmica do que verdadeiramente era prioritário, que não é só a ideia da concorrência e da fragmentação para melhorar a qualidade do serviço, porque o serviço não melhorou necessariamente, nem no preço dos serviços que são caros, nem na qualidade. Então você perdeu, como você não tem um projeto de desenvolvimento, não tem uma visão de inovação, ciência e tecnologia, a privatização é apresentada numa visão neoliberal em si mesmo como uma resposta à eficiência macroeconômica e microeconômica, e é isso que basta. E não é isso que basta. Dou outro exemplo, a ferrovia. Você privatizou as ferrovias, não teve investimento, foram sucateadas, perderam, inclusive, o próprio sentido. Não teve investimento, nem nenhuma evolução. Então, eu quero repor esse debate, tentando mostrar, olha, a privatização, e eu reconheço que, em média, havia um problema de gestão das estatais, de corporativismo, de patrimonialismo, de desperdício de recursos, de péssima gestão. Em via de regra, é muito mais eficiente a gestão microeconômica, mas se não tiver uma política de regulação, não tiver uma política de desenvolvimento, não tiver uma visão estratégica do ponto de vista de cada setor, em si, não significa necessariamente uma resposta aos desafios do desenvolvimento. Agora, quanto à continuação da privatização, acho que foi fundamental esse governo ter interrompido, porque você pode ler as declarações, por exemplo, de um ex-professor dessa casa, a revista Exame, dizendo, não, se nós ganharmos a eleição, nós temos que privatizar a Petrobras sim, por que não? Ou outros, que não passaram por essa casa, mas criticaram muitos anos essa casa, dizendo que tinha que vender o Banco do Brasil e o BNDES. Que aquilo ali é um sinônimo da ineficiência e da perda de visão do que é a competência do crédito privado, que é um desperdício de recurso público. No máximo, porque tinha uma visão neoliberal radical dentro do governo anterior, que achava que o Estado não tinha papel nenhum, que quanto mais mercado, mais eficiência, mais competitividade, mais desenvolvimento. E um setor, um neoliberalismo reformista, que dizia, não, as falhas de mercado eu admito que possa participar. Mas havia um núcleo duro, ideológico, que queria privatizar. E eu me pergunto, se nós não tivéssemos o BNDES, a Caixa e o Banco do Brasil, qual é a capacidade de resposta que nós teríamos dado nessa crise de crédito monumental que nós tivemos. Então foi fundamental manter esse núcleo do sistema financeiro público, como foi fundamental pegar a Petrobras como um instrumento de desenvolvimento do país, de substituição de importações. Eu tenho certeza que no início do processo, fazer uma plataforma no estaleiro brasileiro, que praticamente estavam desmantelados, era muito mais caro do que comprar da Coreia. Mas foi uma decisão de política pública de internalizar para gerar engenharia, para gerar demanda, para gerar tecnologia, para impulsionar a cadeia produtiva. Então essa é uma visão nova do ponto de vista da gestão do setor estatal e por que manter os setores públicos estratégicos. Sobre o mercado de consumo de massa e as políticas públicas, as políticas de transferência de renda, essa eu acho uma discussão fundamental, porque durante 40 anos nós tivemos crescimento com estabilidade, tivemos crescimento sem estabilidade, tivemos estabilidade sem crescimento, mas a distribuição de renda no Brasil não se alterava. E mudou. Você pegar a série histórica de 60 anos do IBGE, é a maior distribuição de renda que nós tivemos na história documentada do país nesse período. O Bolsa Família distribui mais renda que o salário mínimo. A aposentadoria via salário mínimo. Mais renda que o salário mínimo. Tem mais eficiência na distribuição de renda. E o combate a essas políticas foram duríssimas. Duríssimas. É uma política que se pretende transitória? Eu acho que sim. Eu espero que a gente possa criar uma porta de saída que é o mercado de trabalho. Você pega, por exemplo, hoje mesmo, essa semana eu li uma notícia, 400 mil famílias saíram fora do cadastro. Então tem fiscalização, tem acompanhamento. E a expectativa é que você gere, com o crescimento, com a renda, a possibilidade de ir superando esse instrumento de política focalizada
e ter só políticas sociais universais básicas. Mas foi fundamental nesse primeiro momento do país você ter um programa como Bolsa Família para manter as crianças na escola, para ter condicionalidade e para ajudar a criar esse mercado de consumo de massas, que não é só o Bolsa Família ou o salário mínimo. É o crédito consignado, é o PRONAF da agricultura familiar, é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Enfim, é um conjunto de políticas, é a ampliação da cobertura do sistema previdenciário, é o Estatuto da Terceira, foi um conjunto de políticas. Tem que ter um equilíbrio entre gasto corrente para fazer política social e investimento do Estado, eu acho que tem. Eu diria que a ênfase nesse novo governo deveria ser mais investimento público estruturante, porque nós manter com crescimento econômico, nós podemos, nesses próximos 4, 8 anos, erradicar a pobreza absoluta no país. Precisamos definir também o que é a linha da pobreza nacional, que não está definida. Mas podemos erradicar com o crescimento, mantendo e ampliando os programas. Mas nós precisamos, a ênfase tem que ser o investimento, mesmo porque a infraestrutura está muito atrasada e hoje ela compromete a expansão acelerada do país. Na questão da agenda socioambiental, que eu acho que é o tema, eu acho que o governo colocou. Primeiro, durante 7 anos e meio, a ministra do Meio Ambiente foi a Marina. Eu passei 7 anos e meio, passei 30 anos com ela no partido, e passei 16 anos, ela ficou 16 anos no Senado, eu estava no Parlamento, sustentando as medidas, e um embate duríssimo para poder sustentar alguns avanços, que vão desde da modulação do que seria a CTN-Bio, como é que seria feita essa questão dos transgênicos, a avaliação científica e das pesquisas, para fazer as reservas. Foi um embate duríssimo a Raposa Serra do Sol. Nos custou a eleição em Roraima, a reserva Raposa Serra do Sol. Foi um debate muito duro as reservas, a utilização das reservas legais, e tentar criar um mecanismo de indução ao uso racional. Agora, foi uma luta duríssima reduzir da velocidade com a profundidade que nós reduzimos as queimadas da Amazônia. Esse ano 2010, que o Brasil cresceu 7% ao ano, é o menor índice de queimada e de destruição da Amazônia da história documentada do índice. E isso foi política pública, foi Polícia Federal, foi intervenção na autoridade do IBAMA, foi um novo zoneamento agroecológico. Por exemplo, não tem cana-de-açúcar nessa região. Há uma discussão de planejamento e de gestão com resultados muito eficientes. Eu vi o Carlos Nobre falando essa semana, dizendo, é uma coisa impressionante, porque eles estão acompanhando o INPE, falar, é o melhor resultado que nós tivemos da série histórica. No ano passado foi um de baixo crescimento. Você podia dizer, não, é o crescimento. Não tem ampliação da fronteira da soja do gado. Não, esse ano teve, o preço da carne está batendo recorde, o preço da soja batendo recorde, e não teve queimada. Então, houve sim uma agenda estratégica que o mundo reconhece. Na conferência de Copenhague, nós saímos de uma visão diplomática defensiva da questão ambiental e passamos a ter uma política protagonista, aclamada pela atitude do Brasil. E também agora em definir uma meta de redução quantitativa, que é um grande desafio para os próximos 20 anos. O esforço de manter uma matriz energética limpa, de retomar a hidroeletricidade e o etanol, eu concordo que, no fundo, a questão de fundo que você coloca é o seguinte, se não mexer no padrão de consumo, não vai ter sustentabilidade. Eu acho que vai ter um debate que vai ter que ser feito, né, historicamente. Medidas fiscais, educativas, educação ambiental, tem uma questão de fundo do padrão de consumo. Mas não tem uma solução rápida e fácil. Ter feito o carro flex, investido em pesquisa, desenvolvido, lançado, defendido esse programa, que começa lá em 76 com o Proálcool, e nesse governo, quer dizer, com essa mudança tecnológica, foi um resultado espetacular em termos de contribuição ao aquecimento global e diminuir o volume de poluição. E há um esforço de mudar a matriz de transporte, principalmente a ferrovia, as hidrovias, mas a ferrovia Norte-Sul, ferrovia Transnordestina. A Transnordestina está com 10 mil homens trabalhando hoje. Nós somos o país que mais produz dormente de trem no mundo hoje, que mais assenta dormente de trem. Então, além do projeto do Trem-Bala, que é outro projeto, grande projeto, caríssimo em termos de perspectiva. Então, construir 1.000 quilômetros de estrada de ferro. Então, há um esforço de mudar a matriz de transporte. Agora, não é simples. Não é simples porque a capacidade de investimento em metrô, em VLT urbano, enfim, mesmo corredores de ônibus, é muito lento diante da necessidade de transporte da população. Eu acho que é um problema de fundo, não é só um problema do governo, é um problema muito mais profundo, muito mais complexo.
Mas houve uma ênfase na sustentabilidade, e eu disse, quer dizer, se não tiver esse compromisso estratégico, não será novo desenvolvimentismo no século XXI. A questão da sociedade do conhecimento, a questão da sustentabilidade ambiental, especialmente mudança climática, efeito estufa e a contribuição do país nessa direção, se não tiver essa diretriz, essa definição, eu acho que não será novo. Do meu ponto de vista, internacionalmente, o Brasil é reconhecido hoje como um país que foi capaz de avançar muito, houve um esforço, houve um resultado, e nós temos que, evidentemente, tem muito mais coisa para fazer. Por último, sobre educação. O orçamento de educação nesses 8 anos triplicou. Inclusive a CAPES, com todos esses defeitos, triplicou o volume de recursos repassado para a CAPES. Nós estamos com 155 mil bolsas de estudo CAPES e NBQ para a parte de mestrado e doutorado. Houve um esforço muito grande na área de educação, com programas inovadores e reconhecidos. Agora, por que o nosso ensino fundamental é tão débil? Eu, particularmente, tenho uma leitura. Eu acho que o ponto central é o salário do professor. Nós estávamos, outro dia, você estava num seminário que eu participei, estava uma reunião, estava a SBPC, a Sociedade Brasileira de Ciência, quarta-feira agora, Sociedade Brasileira de Física, enfim, estavam várias instituições acadêmicas, e a descrição da política educacional na Coreia. Quer dizer, os 5 melhores alunos do ensino médio é que são selecionados para serem professor. Os 5% dos melhores alunos do ensino médio são selecionados já no ensino médio para preparar para ser professor. Porque para ser professor ele vai ganhar 30% a mais do que ganha um engenheiro no sistema produtivo empresarial. E eles têm empresas de ponta e produtivas. Então é um país que olhou a educação dentro de uma visão estratégica muito além do que nós conseguimos até agora. Nós tentamos criar um piso nacional para os professores. Piso nacional, piso de R$950. Eu não sei quantos governadores entraram com ação de inconstitucionalidade no Supremo e derrubaram parte da medida. Você saiu do Fundeb para o Fundef, ampliou o repasse para trazer a pré-escola e o ensino médio, além do ensino fundamental, dentro do financiamento. E há recursos, triplicou o repasse de recursos para os estados e municípios. Então a questão do salário, para mim, é uma das questões centrais. E o outro é focar na matemática e na língua. Quer dizer, os 2 pilares do aprendizado é o domínio da matemática, capacidade de agregar, racionalizar, etc., e é o domínio da leitura e redação. Se nós dermos esses 2 instrumentos, as outras disciplinas você consegue tocar. E a pedagogia moderna mostra isso. Nós temos que reforçar muito essas 2 áreas. E, por último, a educação básica não é responsabilidade do governo federal. O máximo, você pega no Enem, as melhores escolas públicas foram as escolas técnicas federais. Inclusive São Paulo, a primeira escola pública, primeiro lugar no Enem, escola pública em São Paulo, foi uma escola técnica federal. Se nós, o que o governo federal pode fazer? A universidade aberta para fazer programa de formação de professores, aumentar o repasse de recursos, estimular as universidades públicas para terem programa de formação dos professores, buscar aumentar o salário, criando políticas como o piso nacional, e acho que foi feito algumas coisas importantes, mas eu disse no texto, acho que assim como o câmbio, para mim, os economistas deram grande ênfase, é a questão do curto prazo mais importante a ser equacionada, a educação é a questão mais central a médio e longo prazo. Muita coisa foi feita, mas eu acho que nós estamos muito longe de ter uma política que possa ser reconhecida como um salto histórico do ponto de vista do que deve ser a educação para preparar o Brasil para a sociedade de conhecimento, para ter uma indústria, uma agricultura competitiva. A educação é a base desse alicerce. Muito bem, vamos ao quarto arguidor, professor João Manuel Cardoso de Mello. Bem, primeiro, eu não sou arguidor. Não vim aqui para arguir. Vim, antes de mais nada, para trazer meu abraço e falo em nome de todos os seus professores. Sou o único aqui na mesa que foi seu professor. Estaria a Conceição também. Para dizer que todos nós temos muito orgulho de você. Você foi um aluno excelente, você foi um excelente professor do Instituto,
e fez uma carreira pública que honra a todos nós. Dito isto, você sabe, eu acompanhei um pouco o andamento do seu trabalho. Trabalho difícil, trabalho complicado porque exigia um equilíbrio muito grande que passasse entre a apologia do governo e, na verdade, um diálogo, vamos dizer, real ou imaginário com os opositores do governo. Do meu ponto de vista, o trabalho está bem, agora muito grande. Muito grande. Eu costumo dizer que, com a idade, dificilmente eu gosto de ler livros com mais de 200 páginas, a não ser os clássicos. A não ser os clássicos, que esses sempre. Então, o grande problema de você abrir um leque de temas enorme. É o meio ambiente, a educação, é a saúde, a previdência. E se expõe a críticas, evidentemente, porque você não pode se aprofundar em cada um dos pontos. Então, eu teria feito uma coisa menor, e um ensaio mais, vamos dizer, incisivo. Eu acho que a sua ideia também, porque a tese é muito grande, ela vai se esfarelando, né? Vai perdendo força por causa do tamanho da tese. Mas, de qualquer maneira, acho bom, um excelente trabalho. E não vejo nenhum problema de ser um trabalho de combate. Aliás, essa casa tem tradição disso. Né? Quer dizer, de trabalhos que têm como pressuposto certas posições políticas e éticas. E este tem. Então, gostei muito. E agora, há esses probleminhas, não é? O que existe quantos governos Lula? 1 ou 2? Porque no primeiro para o segundo governo há certas descontinuidades muito fortes. Certo? Do meu ponto de vista. É lícito fazer uma análise do conjunto do período, ou nós teríamos que modular e até mostrar por que a inflexão que houve no segundo governo foi possível. Primeiro ponto. Segundo, o professor Delfim, com a inteligência e a argúcia de sempre, o que se deve à virtude e o que se deve à fortuna. Não é verdade? Por quê? Por exemplo, a China. A existência e a entrada da China no mundo é um acontecimento que marca a época. Os historiadores chamam isso, acontecimento que marca a época. A China, para o qual nós não contribuímos nada, para o desenvolvimento da China, a China alterou completamente o panorama nos quais nós nos movemos. A professora Conceição insistiu, o professor Delfim escreveu várias vezes sobre isso também. A curva de demanda de produtos primários se deslocou. Bom, mas isso teve uma repercussão enorme. E assim por diante. Quer dizer, o panorama internacional foi ficando favorável ao Brasil, coisa que não era, ao contrário, era extremamente desfavorável nos anos 80. Então, o Lula mesmo diz, tive uma sorte danada. Ele tem noção disso. Certo ou não? O que não tira os méritos dele. Ao contrário, aproveitou a sorte. Mas, na verdade, segundo o fato absolutamente decisivo para o nosso futuro e que tem repercussões no presente, conforme você sabe, é o pré-sal. Essa coisa significa que nós
tivermos juízo, não teremos o grande problema que sempre estrangulou o desenvolvimento brasileiro, que são os problemas de balanço de pagamentos. Agora, como diz nós dissemos, o professor Delfim disse, todo mundo aqui na casa disse, agora não é possível esse câmbio sobrevalorizado, não é possível cometer barbeiragens no manejo dos juros, que eu não vou entrar aqui em detalhes da política monetária, várias barbeiragens terríveis foram cometidas, certo? Inclusive, a pior talvez seja de 2004, que abortou o crescimento de 2004, jogou o crescimento de 2005 para praticamente zero. Registrou 1 mais 1 e 0, quase a mesma coisa. Certo? Então, não pode fazer isso. E nós não podemos ter câmbio sobrevalorizado como esse de 1,70, pelo qual uma bola de futebol chinesa entra no Brasil a $2,95. Bola de futebol é essas oficiais, viu, ministro? Não é essa de borracha, de criança, não. Certo, não? Segunda coisa que eu acho que o trabalho podia ter, é olhar para frente um pouco. Certo? Porque não se pode, em 8 anos, dizer que uma coisa é nova. Certo? Na história, 8 anos não é nada. Você foi aluno dessa casa, sabe que Brodel diz que existem a longa duração, conjunturas que são de 50 anos e acontecimentos. Por enquanto, o governo Lula é um acontecimento. Certo? Importante, porque, na verdade, há uma ruptura com o governo Fernando Henrique. Fernando Henrique que achava que era Juscelino, mas verificou-se que era o Dutra. Não, mas não precisa bater palma. Então, isso não há dúvida nenhuma. Eu sei que você tem uma parte aqui que é importante de resposta aos ataques que o governo Lula sofreu. Absolutamente absurdos. Certo? Eu olharia também para frente, para ver se existe mesmo o tal do novo desenvolvimento. É o que nós vamos ver nas